Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de grafite. Meu nome é Evandro e sou educador pela Casa do Hip Hop da cidade de Tiradentes. O tema de hoje trará geometria novamente, só que com uma continuação da aula anterior. Hoje trabalharemos personagens a partir de formas geométricas. Como havia dito na primeira aula, geometria é um campo da matemática, que estuda o espaço que os objetos ocupam. E não seria diferente quando a gente fala de personagens, a gente fala de ocupar espaços, né? O personagem, ele vem com forte referência também de cenários. Então nisso também já cabe muito que bem a geometria e a noção do espaço no imaginário. Uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que o grafite, o desenho, a ilustração, ela serve também para informar antes de qualquer coisa. Como eu falei na aula anterior sobre as letras e a gente enxergar formas geométricas nas letras, com os personagens e com os desenhos que informam, a gente também consegue chegar de maneira sucinta e rápida numa pessoa. Então, aí vem a questão da divulgação, né, do diálogo com o desenho, da informação. O seu trabalho passa a ser informativo. Então, por isso que essas aulas, tanto as anteriores, a gente está pegando ainda a base para começar a entrar no grafite e nos seus estilos. O que está escrito aqui no chamativo da aula de hoje, personagens geométricos, também traz a forma das letras da aula anterior, tá? Então, trabalhando o Pisse. Então, são letras com sombras um pouco mais contundentes, mais marcadas. E fiz a brincadeira aí do rosto nas letras. Opa, desculpa aí que eu esbarrei no celular. Então, a aula de hoje vai trazer como a gente vai enxergar de dentro para fora. Essa é a ideia de enxergar a geometria nessa aula de hoje. Então, com formas geométricas básicas, a gente vai trabalhar formas de rosto de personagens. Então, eu tenho aqui um triângulo invertido. O que eu posso fazer nesse triângulo invertido? Um rostinho. Então, o que vocês têm que entender? Que a aula, mesmo trazendo o básico das formas geométricas, a gente já está trazendo aqui noção de desenho básica também. Então, pode ver que é um personagem um pouco mais caricato. Por quê? O desenhista ele tem que ter uma gama muito grande de possibilidades para desenho. Então, a gente saber que com uma forma geométrica triangular, eu consigo fazer um rosto. O que eu posso fazer aqui? Um cabelo. Aqui também cabelo. E aí vou trabalhando, fazendo aquela famosa escultura, né? Na forma geométrica. Assim como a aula anterior trabalhava isso de enxergar além do que está ali, essa aula também é a mesma coisa. Vou jogar aqui um cavanhaquezinho nele. Então temos aqui um personagem, uma possibilidade com a figura geométrica triangular, correto? Igual na escrita aqui, personagens geométricos, letra O, um rostinho, por que não? Lembre-se sempre da ludicidade do que o grafite nos permite. Agora eu tenho que apresentar para vocês, para falar de geometria, eu não posso deixar de apresentar o compasso. O compasso serve para a gente fazer formas circulares com mais perfeição, né? Com perfeição total. Então aqui, como é uma forma mais ovalada, porque eu fiz à mão, livre, aqui com o compasso a gente consegue uma forma circular. Como usar o compasso? O compasso ele tem, conforme na aula anterior vocês viram um pouquinho do compasso, né? Ele tem aqui uma parte de metal e aqui o grafite. Então essa peça pontiaguda do compasso serve para a gente fixar aonde será o nosso círculo. E com a mesma mão eu faço o movimento
com o compasso. Perceba que o meu punho não se move. Não se move tanto, simplesmente os dedos, para que fique um círculo mais próximo da perfeição. Então aqui eu uso o compasso. Aqui a marca, né, do meio para a gente definir. E novamente trabalhando mais um rosto. Expressões também é muito importante. Vou aproveitar aqui o furinho do próprio compasso, faço uma narina, faço outra. Faço um olhinho bem pequenininho. Boquinha. Entendam que formas geométricas não é só a gente pensar nela na sua totalidade, né? Um círculo completo. A boca eu fiz meio círculo. O queixinho eu fiz um outro meio círculo, só que para baixo. E aqui eu posso colocar uma sobrancelha. Posso fazer de novo a questão meia lua, né? Circular. Umas pintinhas no rosto. Uma gola. E esse é careca, então só fazer um brilhinho aqui na cabeça dele. Correto? Então são formas circulares que permite também aonde a gente quer chegar, né? Se a gente quer um personagem com aparência mais gordinha, obviamente a gente pensa nas formas circulares. Vou fazer a orelhinha dele aqui. Não necessariamente circular completo. Eu posso fazer meia lua. Aqui o triângulo invertido. Então, esses são os métodos simples para a gente enxergar o personagem na forma geométrica. Essa aula ela é continuação da aula anterior, que a gente viu formas geométricas nas letras. Ali foi o que? A iniciação para a gente começar a analisar um grafite, a gente analisar um trabalho além do que a gente vê, além do que é o que a nossa visão nos submete quando a gente olha de primeira. Então, a gente analisar formas geométricas nos permitem a gente criar através das formas geométricas. Assim como a gente enxergou círculos, triângulos, retângulos e quadrados nas letras, e com as próprias formas geométricas formamos as letras, aqui é a mesma coisa, porém com personagens. A aula de hoje, pessoal, é só uma continuação daquela aula anterior. No sábado, às 9 da manhã, a gente tem uma live ao vivo, além dessa, e que vamos dar continuidade a formas geométricas, porém a gente vai já entrar nas expressões faciais. Aqui eu fiz as expressões faciais que eu conheço, que eu costumo trabalhar, mais próxima do grafite. Aqui é o meu trabalho pessoal, né? Que aí é mais cartoonizado, igual eu expliquei, com traços mais firmes, né? Mais grossos. E aqui para aula, para ficar também democrático, não ficar só no que eu costumo fazer. Também trabalhar os personagens mais caricatos. Então essa aula ela serviu para a gente dar continuidade aos estudos geométricos e a partir dele a gente vai trabalhar o personagem inteiro e com expressões faciais. Como toda aula eu sempre apresento livros e como a gente está fechando o tema geometria e já vamos entrar em expressões no sábado mesmo, eu vou apresentar mais um livro a vocês, que é um quadrinho. Ele é de Carlos Marighella, então é bem legal. Tem aqui ilustrações bem fortes e conta um pouco da história do Brasil. Então vale a pena ler e tirar as conclusões. Então, basicamente isso. Muito obrigado por assistirem até aqui. E sábado a gente se vê novamente e vocês se inscrevam no canal da Casa do Hip Hop. Obrigado.